Com o deputado André Quintan, que é o relator. Deputado, que foi determinante para pedir a responsabilização penal das empresas e também o indiciamento por homicídio doloso eventual? O trabalho consistente e coletivo da CPI, ouvindo mais de 140 pessoas, milhares de documentos, em colaboração e integrados com a Força-Tarefa, demonstrou que a Vale tinha conhecimento de que a barragem apresentava sinais de instabilidade, seja pelo laudo falso, com o fator de segurança abaixo do recomendado pela própria Vale e internacionalmente, seja pelo fraturamento hidráulico que ocorreu em junho de 2018 e que a Vale não comunicou às autoridades competentes, seja pela Vale não ter cumprido as recomendações do laudo da condição de estabilidade, que era exatamente não permitir detonações próximos à barragem, que era também não deixar que refeitório, unidades administrativas ficassem completamente expostas a um eventual rompimento. O plano de ação de emergência que a Vale detinha indicava que a lama chegaria em caso de rompimento em até 60 segundos e as rotas de fuga eram superiores a 5 minutos. Portanto, era a crônica de mortes anunciadas. Além disso, as medições de piezômetro, de radares mostravam estes sinais de instabilidade. A Vale não conseguiu instalar os drenos horizontais profundos para retirar água da barragem. Portanto, havia uma barragem instável, a Vale, com um laudo falso, se ancorou nele para não evacuar a área, para não acionar o plano de ação de emergência e sequer deixou, no caso, centenas de trabalhadores continuando alimentando, frequentando as unidades administrativas imediatamente abaixo da barragem. A legislação de barragem diz que o empreendedor é o responsável pela segurança de barragem. O empreendedor é a Vale e quem responde pela Vale é o seu presidente e a sua alta direção. Além disso, tanto funcionários da geotecnia operacional como da geotecnia corporativa também acessaram documentos, painéis e tinham conhecimento destes riscos. Portanto, foi um crime doloso, dolo eventual, e cabe à CPI apresentar a sugestão de indiciamento junto à Polícia Civil e de denúncia ao Ministério Público. Quais são as outras principais recomendações, orientações do relatório final da CPI? Nós temos orientações no sentido preventivo, como, por exemplo, mecanismos que façam com que as auditorias externas cumpram o seu papel, mas que não tenham contrato em outras áreas com os empreendedores, para que elas tenham a verdadeira autonomia, para que o recurso arrecadado com a CEFEM e a taxa de fiscalização, no caso do Estado, seja rigorosamente utilizado para fortalecer os órgãos de fiscalização ambientais. Esses recursos não cumprem a sua finalidade, eles são utilizados em outras áreas. É importante que a ANM torne transparente as informações que tem. Os municípios, a sociedade precisam saber quais são as barragens, principalmente aquelas a montante, alteamento a montante, que não têm a declaração de condição de estabilidade. É preciso novas legislações, como, por exemplo, voltada para aquelas populações atingidas pelos rompimentos e pela situação de barragens. Então, é um conjunto de recomendações no sentido preventivo e também, fundamentalmente, na reparação. É preciso que a Vale faça as indenizações, é preciso que os acordos com o Ministério Público do Trabalho e Defensoria sejam cumpridos, mas que as famílias sejam respeitadas e que também, no caso do meio ambiente, a nova captação de água seja acelerada e que aqueles danos ambientais e ao patrimônio sejam efetivamente cobertos pela Vale. A Vale deve custear as ações, não deve comandar. Quem comanda é o poder público ouvido
e ouvidas as famílias. Além do homicídio, quais os outros crimes? Até falsidade ideológica, documento, tudo? Sim, além do crime, né, multiplicado por 270 vezes, porque foram 272 mortes, nós temos também o crime de falsidade ideológica, porque a Tuvisud e Evale atestaram um laudo de estabilidade com um fator de segurança de 1,09, quando a meta recomendada pela própria Vale era de 1,3. E além disso, esse laudo estava condicionado que a Vale fizesse, por exemplo, os 30 drenos horizontais profundos e não deixasse detonações na área. Não só o fator de segurança estava muito abaixo de 1,3, como a Vale não seguiu as recomendações. A Vale se utilizou de um laudo falso, da Tuvisud que ela validou, inclusive junto a órgãos de licenciamento ambiental, portanto é muito grave, o que motiva nós solicitarmos ao Ministério Público que aprofunde as investigações, porque tanto a Tuvisud quanto a Vale podem inclusive incorrer em crimes de corrupção. Deputado, que garantias as famílias das vítimas terão de que as recomendações da CPI serão seguidas? A Assembleia, por decisão do presidente, criará um grupo de trabalho para que a própria a Assembleia Legislativa acompanhe com uma instância própria cada recomendação. Agora, sempre é bom dizer, nós fizemos o nosso papel do ponto de vista de um trabalho coletivo, onde todos os deputados e deputadas participaram, outras entidades, apresentamos estudos, informações, diagnósticos técnicos e as recomendações. Agora, muitas destas recomendações dependem também de outros órgãos públicos. Cabe à sociedade, cabe também à própria Assembleia cobrar e esperar que estas instituições cumpram a sua parte. Nós já fizemos com a Força Tarefa uma espécie de pacto de efetividade. Nós teremos reuniões regulares para que cada órgão, cada entidade possa também prestar contas da sua atividade e continuar essa troca de informações, de impressões e de ações. Nós não podemos deixar que Brumadinho caia no esquecimento, que seja um exemplo para que tragédias criminosas como essa não ocorram. Deputado, tem também no relatório a recomendação para a Assembleia priorizar a tramitação de 3 PLs. Fala um pouco para a gente sobre isso, no que eles podem ajudar na questão da mineração aqui no Estado. Em primeiro lugar, a Assembleia já aprovou em fevereiro a Lei Estadual de Segurança nas Barragens, a mais avançada do país. Cabe agora ao governo do Estado regulamentar essa lei, nós estamos fazendo essa recomendação. Além disso, nós temos em tramitação um projeto que trata do Plano Estadual de Atingidos por Barragens. Já está com a tramitação avançada, precisamos aprová-lo. E um terceiro projeto, que é o que estabelece disciplina, o uso e a proteção ambiental de todo o Sinclinal Moeda, é resultado de uma comissão especial da Assembleia de 2011. Nós temos conflitos que precisam ser dirimidos na região metropolitana e na região central. Aqui nós temos mananciais de água, biodiversidade, vegetação que interfere no microclima de toda a região metropolitana. Nós não podemos deixar que o uso dessas áreas, principalmente pela mineração, ocorra de maneira predatória e não sustentável. Então, nós também temos aqui que agilizar essas legislações, mas a principal de segurança das barragens, a Assembleia já fez a sua parte. Deputado, em relação às dificuldades durante as investigações, vocês citaram dirigentes que não falavam, às vezes não compareciam, e também uma estratégia de jogar uma área contra a outra. Quais foram as estratégias que a CPI usou, que tipo de elementos vocês conseguiram para poder driblar isso e chegar a esse relatório com esses indiciamentos? Em primeiro lugar, a Assembleia, além da intensidade e dedicação dos deputados e deputadas à CPI, conta nos mandatos e também na estrutura da casa com uma consultoria e assessoria muito qualificadas. Principalmente nas oitivas, nós estabelecemos roteiros técnicos, roteiros investigativos, que puderam identificar várias ocorrências que sinalizavam para a instabilidade da barragem. Isso foi cruzado
com documentos também junto à força-tarefa. Eu acho que um dos acertos da CPI foi estabelecer uma estratégia colaborativa com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícias Civil, Polícia Federal. Então, nesse sentido, houve um compartilhamento de dados formal e informal também. Nós fizemos reuniões informais com a força-tarefa. Então, nós fomos convergindo as nossas opiniões e as nossas interpretações com a CPI da Câmara Municipal, CPI da Câmara dos Deputados. Então, isso tudo enriqueceu o trabalho. E, felizmente, a CPI da Assembleia acabou por contribuir também com processos em curso, como, por exemplo, a questão da identificação no PAI-BM, no Plano de Ação de Emergência, talvez um dos fatos que mais nos trouxe indignação, que foi exatamente você ter uma previsão de chegada da lama em até 1 minuto e rotas de fuga que variavam de 5 a 10 minutos, com estruturas logo abaixo da barragem. Isso foi um atestado de óbito coletivo que a Vale sabia. Isso por si só já daria sustentação, fundamentaria, né, o homicídio doloso na nossa CPI. Mas, além disso, nós tivemos as detonações que continuaram, laudo falso, desconhecimento, nenhuma providência em relação. Os radares mostraram anomalias há poucos dias antes do rompimento da barragem. O fraturamento hidráulico do dia 11 de junho de 2018, a Vale não comunicou imediatamente à ANM e com o grau de intensidade que deveria. Se fizesse isso, ela teria que acionar o PAI-BM e evacuar a área e paralisar o complexo da mina Córrego do Feijão. Ou seja, a Vale priorizou o lucro, não a vida humana. Esse relatório é o mais completo que se tem até agora, esse diagnóstico que foi traçado. Olha, eu não vou aqui fazer um juízo sobre outros estudos, sobre outras investigações ou sobre outras CPIs. Eu posso dizer que o relatório da Assembleia é consistente, é isento e muito conectado com as motivações que levaram ao rompimento da barragem e também as omissões da Vale, dos seus funcionários, do laudo falso da Tuvisud, que recomendam, né, o indiciamento por crime doloso, no caso dolo eventual, além da responsabilidade civil da Vale por todos os danos. Os dois fatos estão incluídos no relatório? São 270 mortes, sendo 2 nascituros. 21 corpos destes 270 ainda não encontrados, e nós também temos a recomendação para que os trabalhos continuem. Essa é uma prioridade até em nome das famílias que ainda sequer tiveram o direito de enterrar seus entes queridos. Deputado, qual é a orientação da CPI com relação à reparação integral aos atingidos, para que não aconteça como aconteceu no crime do Rio Doce, em que a Renova, né, seja colocada para cuidar dos atingidos enquanto próprias as mineradoras criminosas? Esta foi uma questão muito, inclusive a deputada Beatriz aqui presente pela Comissão de Direitos Humanos tratou muito disso. Nós fizemos um exame, um estudo do modelo Renova, que não funcionou em sua maioria no caso de Mariana. Nós entendemos, e por isso que a CPI também se ocupou disso, a reparação é fundamental. Já colocamos no relatório os conceitos fundamentais no nosso entendimento que devem presidir uma reparação. A reparação deve ter o protagonismo das pessoas atingidas, das famílias atingidas, tem que ser uma reparação integral. Nós entendemos que tem que ter uma compatibilização dos direitos e indenizações individuais, mas também com ações coletivas. É fundamental a participação das assessorias técnicas para que elas também ajudem na mobilização, organização e capacitação das pessoas no diálogo com as instituições, porque se você deixa também a pessoa isolada, ela fica à mercê dos interesses econômicos. E nós precisamos também de um olhar sobre toda a região do ponto de vista da inclusão produtiva, do desenvolvimento sustentável. Nós somos contrários a Vale reminerar naquela área. Nós precisamos ali transformar num memorial. Lá não pode ser objeto do lucro novamente da Vale. Por isso, inclusive, no acordo com a Defensoria, nós pedimos a revisão, no caso da indenização, que os terrenos não voltem para a Vale, senão não seria indenização, seria uma recompra da Vale, inclusive com o objetivo de exploração mineral. Por isso queremos, inclusive, abrir o debate sobre a revisão do direito minerário da Vale naquela região como um todo, junto com a população, para que se discuta ali um modelo de desenvolvimento sustentável, principalmente em função das marcas trágicas que a Vale deixou.